Você já se sentiu tentado em fazer algo errado? Eu lembro quando eu era pequeno e assistia a desenho animado, aparecia aquelas duas figuras, uma vozinha do lado falando assim: vai lá, pode fazer. E do outro lado aquela vozinha falando: não vai não, você vai se arrepender. Isso acontece com a gente de vez em quando, né? A mente dividida é uma tentação, né? Que às vezes a gente passa por ela. Todos nós, sem exceção, nós sentimos esse tipo de sentimento. Mas o apóstolo Paulo reconheceu, aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 21, convido os irmãos a lerem comigo. Veja só o que diz aqui, ó. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Nesse discurso nós vamos falar de dois tipos de tentação. Como assim? Uma, ela é interna. Cada um de nós aqui temos uma fraqueza, algo nosso pessoal, cada um sabe o que é. E também pode ser desenvolvida a interna. E tem a tentação externa, e vem de alguém, uma pessoa ou algo externo. E vamos falar também de 4 pessoas que passaram por situações assim, de tentação. 2 cederam e 2 não. Quem foram essas pessoas? São personagens da Bíblia que nós conhecemos, como Eva, que foi tentada pelo diabo, e a gente sabe o que aconteceu. No caso dela, por que ela cedeu à tentação? Porque ela deu ouvidos, e a tentação dela foi de que forma? Externa, influenciada por uma outra pessoa, ou um outro ser, no caso, Satanás, o diabo. Outro exemplo que nós temos também de alguém, que é um servo fiel de Jeová, mas que infelizmente cedeu à tentação, foi Davi. Davi estava lá no terraço do rei, quando de repente ele vê uma linda mulher lá se banhando, e ele fica olhando e persiste em olhar. Aí foi desenvolvendo dentro dele um desejo, sem ninguém falar, sem ninguém dizer nada. Mas o que aconteceu? A gente conhece o fim da história. Ele cedeu à tentação interna, que foi desenvolvida no seu coração. Agora vamos falar de 2 tentações que foram resistidas, pessoas na Bíblia imperfeitas, no caso um imperfeito, que foi José. Qual foi a atitude de José quando a esposa de Potifar foi lá e pegou ele saiu correndo, tanto que disseram que até as roupas dele, né, as vestes ficaram. Por quê? Ele já tinha lá no seu coração uma relação com Jeová, e ele não cedeu à tentação. Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Mas como assim? Jesus, impossível, Jesus, tentação, foram 3, né? Depois de 40 dias, 40 noites, com fome ali, Satanás foi lá, 3 tentações. Jesus firmemente não cedeu a nenhuma delas. Agora, o que você precisa saber para resistir a essas tentações? Vamos ler um texto aqui bem conhecido, 1 Coríntios 15, 33. Nós conhecemos, nós vamos ler. Diz assim, ó: não se deixe enganar, mas companhias estragam os hábitos. O que esse texto diz para nós, meus irmãos? As más companhias podem ser pessoas, as más companhias podem ser aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, uma música, aquilo que a gente lê, tudo aquilo que é do espírito do mundo, que não vem de Jeová, é uma companhia. E nós devemos ficar afastados dessas más companhias. É muito importante entender o que precisamos fazer. Desenvolver nossa fé com Jeová. Entender as crenças. Se você tiver certeza que acredita naquilo que você aprendeu na sua fé, você não vai ser um boneco que qualquer um vai poder controlar. Vocês jovens, principalmente, cuidado com as influências na escola. Nós sabemos que hoje os jovens sofrem muitas pressões, sabemos que é difícil, mas desenvolva a sua fé com Jeová, peça ajuda aos seus pais, assim vocês também vão conseguir resistir às tentações. Assim, irmãos, leiam a Bíblia regularmente,
assista às reuniões, participe sempre que possível no serviço de pregação. Somente assim, você, eu, todos nós poderemos resistir às tentações.